Meninas, coisa boa. Estamos juntas nessa mentoria, né? Então, vamos falar de paquímetro. Quero começar, né, dizendo a vocês que vocês são muito bem-vindas, obrigada, gente. Hoje muita gente não conseguiu estar conosco, mas vocês estão sendo privilegiadas e estamos aqui juntinhas para fazer a diferença. Quero mostrar logo de cara um material muito bafônico que vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre o conteúdo que é o visagismo. Então, no design de sobrancelha, a gente precisa entender o visagismo, porque é a nossa base, é a nossa estrutura. É a partir do visagismo que a gente consegue construir uma sobrancelha. Não sei se vocês estão conseguindo aí ver as imagens dos 4 tipos de beleza. Os 4 tipos de beleza, gente, os 4 tipos de beleza. É babado. Os 4 tipos de beleza, eles são reflexos do comportamento do indivíduo. No caso, a pessoa tem um tipo de beleza que descreve a sua personalidade, seu jeito de ser. Então, por exemplo, fleumático, colérico, sanguíneo, melancólico, são 4 tipos de beleza e cada um tem sua referência. Por exemplo, o sanguíneo é amarelo, o colérico é vermelho, o melancólico é azul, o fleumático é o roxinho, lilás. Então, a gente tem que ter o entendimento do que é o visagismo, para poder construir uma sobrancelha. Para a gente usar essa ferramenta aqui, a gente precisa entender de visagismo, do que é o comportamento do indivíduo, do que é o comportamento do indivíduo. E esse comportamento faz toda a diferença. Então, o que é visagismo? É a arte de criar uma imagem pessoal que revela as qualidades interiores de uma pessoa, de acordo com suas características físicas e os princípios da linguagem visual, da harmonia. Nossa, o corte de cabelo, a roupa que a gente veste, tudo isso tem referência com a nossa beleza. Então, o termo vem do francês visager, que significa rosto, contudo, o visagismo, né, que não diz respeito apenas ao formato da face, é a análise de um biotipo, né, que inclui a altura, formato das orelhas, pescoço, postura, comportamento, todo esse conjunto. Então, todas essas informações são importantes. Deixa eu ver aqui. E devem ser analisadas para a escolha de um corte, ou uma roupa, ou uma sobrancelha. E a referência da nossa geometria facial tem tudo a ver com o desenvolvimento da sobrancelha. Então, a geometria facial, ela faz o entendimento de como você vai construir o design de sobrancelha. Eu queria saber se está todo mundo me ouvindo, se vocês estão aí, se o meu áudio está chegando legal para vocês. Alguém pode me dizer? Deixa eu ler. Chat. Está ouvindo? Obrigada. Ok. Estão conseguindo visualizar o slide? Beleza, obrigada. Então, vamos dar continuidade. Vamos embora, Josi. Então, o paquímetro, ela é uma ferramenta que desenvolve justamente a construção da nossa sobrancelha e ela define essa geometria, essa arte, essa construção do projeto da sobrancelha mediante aos estudos geométricos. Então, se a gente pensar num desenho geométrico, por exemplo, a gente pensar num quadrado, num retângulo, pensar em losangulares, triangulares, arredondados, ovais, essas estruturas elas têm uma conexão com os desenhos geométricos que nós aprendemos na escola. Então, todo mundo que tem um rosto quadrado, ele tem aspectos de traços retos, longos, amplos. Então, o rostinho quadrado, o rostinho redondo e o rostinho triangular são perfis geométricos que cabem dentro dessa... Ui, caiu tudo.
cabe dentro dessa logística, cabe dentro dessa informação. Então, um rosto losangular. Um rosto losangular, ele tem a pegada triangular, porque o losangular ele tem esse traço, ó, a ponta curta, alonga-se até a bochecha e afina até o queixo. São um rostinho losangular. E a gente vê aqui na imagem, ó, o losangular, cadê ele? Cadê ele? É o diamante. Aqui no meu material, ele está como diamante. Então, esse rostinho diamante, ele tem traços triangulares. Aí a gente olha aqui no material e vê o rosto quadrado. O rosto quadrado, o rosto retangular, ele tem traços longos, retos e planos. Então, tudo é de aspectos arredondados, quadrados e triangulares, para eliminar qualquer tipo de dúvida, não ficar, meu Deus, que rosto é esse? Você olhou o formato geométrico, definiu que ele é quadrado, que ele é arredondado, ele é triangular, babou, acabou-se. Agora, em cima disso, eu não posso criar uma realidade fixa, porque cada pessoa ela vai ter uma aproximação diferente da sua realidade, da construção da sobrancelha. Por isso que o paquímetro entra aí para tirar todas as dúvidas. Esse aqui é a prova dos 9, a prova dos 9. Então, na prova dos 9, eu vou começar a entender como é que é a geometria facial e dentro dessa geometria o que comporta de melhor para para a minha cliente. Então, decidir qual é a geometria facial, eu preciso entender do visagismo, eu preciso entender das propostas do rosto da minha cliente, em cima da realidade do tipo de beleza, que é a beleza colérica, fleumática, melancólica e sanguínea. Em cima dessas informações é quando eu decido o tipo de sobrancelha que eu vou formar. Então, o rosto oval, ele tem esse formato harmônico, um rosto quadrado, ele tem a mandíbula mais larga, um rosto redondo, ele tem uns traços mais alongados nas laterais. O triangular, ele tem o queixo mais curto, mais proeminente, né? O queixo dele é uma ponta maior do que a testa, é mais encurtado que a testa. E o rosto retangular também passa por essas mudanças de estrutura. Ele se alonga, ele se amplia mais do que o quadrado. Então, a gente precisa, né, ter uma noção do visagismo, de estudar o visagismo, para poder entender exatamente os pontos a se usar o paquímetro. E a gente vai falar disso hoje. A nossa aula vai até as 5 horas, provavelmente vai passar um pouquinho para as 6 horas, porque a gente já começou um pouco tarde aqui. Então, a gente vai precisar de um tempinho a mais. Esse ponto do estudo do visagismo vai remeter você a entender o que é as marcações com o paquímetro. Então, quando eu falo de visagismo, eu estou falando de percepção de comportamento. Dentro do visagismo, existem estudos de números traçando a tridimensionalidade do rosto. Tu pode fechar a cortina? A tridimensionalidade do rosto. E em cima desses pontos tridimensionais do nosso rosto, a gente vai ter que se conectar, nós vamos nos conectar com uma informação de números geométricos, onde vai definir o posicionamento da sobrancelha com o paquímetro. Então, o paquímetro a gente tem vários tipos no mercado, tem o digital, tem o manual, tem o escolar, tem o industrial, tem o estético, que justamente é esse aqui que a gente usa, ele inclusive já tem até uma filinha aqui atrás das marcações. A gente tem aqui um cabo reto, né, que é a régua fixa. Essa régua fixa ela vai de 0 até 13 milímetros. Em cima desses 13 milímetros, a gente consegue definir distância, largura, estrutura alta, estrutura baixa, através dos pontos do paquímetro. O paquímetro ele tem aqui a régua, certo? Até 13 de milímetros. A gente tem um braço fixo. Vou te mostrar já já.
um braço fixo, um braço móvel, orelha superior, orelha inferior. E parafuso e o vômer, ou parafuso ou vômer, que segura o braço móvel. Porque onde eu quiser parar com o distanciamento, eu prendo aqui e ele não caminha mais, ele fica paradão aqui, ó, sem se mexer para a gente não perder a marcação. Então, aqui, Josi, deixa eu mostrar aqui, que ela não entrou lá no nosso Zoom, e a régua fixa, o braço móvel, o braço fixo, a gente consegue mexer com o paquímetro através desse braço móvel. Ele que diz para a gente aonde vai ficar o número escolhido, que a gente decide através da marcação do visagismo. A gente tem a orelha fixa, a orelha móvel, superior, orelha inferior, o parafuso, o vômer, e o cursor. É um pontinho que tem aqui dentro. Vou pegar, vou mais voltar junto, ó, esse pontinho aqui, ó, que vai mostrar aonde a gente vai parar com o nosso número. Eu quero 1 centímetro. Parei aqui, 1 centímetro, a gente conta. Tem uns pontinhos pequenininhos, são os milímetros, e os maiores são os centímetros. Então, aqui tem 0 milímetro, aqui tem 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4, 5 milímetros, meio milímetro batido. Eu quero 1 centímetro, eu trago esse pontinho branco para 1 centímetro aqui. Parei. 2 centímetros em cima do pontinho maior. Quero 1,5. Então, eu vou contar 1 centímetro com 1 milímetro, 2, 3, 4, 5 milímetros. Eu tenho 1,5. É assim que funciona. A gente arrasta esse braço aqui. Ele marca, tem um pontinho dentro dele, ó. Tem um pontinho dentro dele, que vai marcar exatamente onde a gente precisa o número. Se é 1 centímetro, eu vou marcar em 1 centímetro aqui. Aí eu prendo o parafuso, prendendo, ele fica amarradinho e ele não se mexe. Então, eu posso trabalhar com ele sem ele sair do lugar. Já esse é o estético, e tem os industriais, tem os escolares, que é para construção civil, também trabalhos escolares. Esse daqui, ele não tem nenhuma fila. Vou tomar aqui um pouquinho. Desculpa. E ele tem aqui, ó, o braço móvel, o braço fixo, orelha superior e inferior, e ele não tem trava, ele já é durinho, ele já fixa bem, ele já emperra bem. E ele também tem, ó, o 0 até o finalzinho aqui, quanto tem aqui? Esse tem 20 centímetros. Da mesma forma, vai acontecer de eu distanciar a régua, o braço móvel vai se mover para que eu possa marcar os números. Então, se eu quero 1 centímetro, nesse aqui, é o 0 que vai definir para mim, esse pontinho zerado aqui, ó, o 0. É o 0 que vai descer e vai dizer para mim aonde eu quero marcar. Eu vou empurrar o 0, esse aqui já é diferente, o 0 para cada pontinho que eu quero marcar. Se eu quero 1 centímetro, eu coloco o 0 em cima aqui, ó, do ponteirozinho de 1 centímetro. Deixa eu mostrar aqui. Olha. É aqui que a gente arrasta, olha aqui, ó. 0, aí tem aqui 0, eu vou arrastar esse pontinho 0 para 1 centímetro. 1 centímetro, arrastei, parei ele aqui, ó. 1 centímetro. Ele que define para mim cada pontinho aqui que eu quero trabalhar. Então, esse é um outro tipo de paquímetro. A gente tem vários tipos de paquímetros. E eu trouxe esses dois aqui, que são mais populares, a gente consegue trabalhar com ele. E a imagem aqui no Zoom, quem está vendo essa marcação do Zoom, que justamente quem vai trazer para mim essa marcação é o paquímetro. Existe também a marcação com linha, com régua, mão livre, né? Você vai pegar a caneta lá e no dedão, ó, marcou, inteligência nata, de nascença, né? Então, se eu tenho um paquímetro que pode confirmar que a minha visão artística do visagismo, eu consigo construir ao olho clínico, mão livre, não preciso dessa ferramenta, mas ela vai te dizer se o posicionamento está ok, se está simétrico, se está nivelado,
se está mais alto, mais baixo, ela consegue te dar um posicionamento. Lembrando que estrutura óssea, ela desvia muita qualidade do nosso olhar clínico. Porque tem muita gente que tem profundidade craniana, estrutura óssea mais afastada, mais profunda, tem pessoas que têm a estrutura óssea mais elevada e a outra mais baixa, e isso dá uma diferença muito grande, e quem nos ajuda também é o paquímetro a trazer o mais próximo possível do que é necessário para cliente. Vocês estão me ouvindo? Está tudo conectado aí. Cadê vocês? Josi, está me ouvindo? Ótimo por aqui. Sim, sim, meu Deus, esse é ok. Só falta as meninas do Zoom. Cadê as meninas do Zoom? Ale, Larissa e Bia. Tá tudo por aí? Vamos lá. Então, eu apresentei para vocês a ferramenta Paquímetro. Ela é a ferramenta, ela que vai me dizer se ela está indo, se a sobrancelha está indo no lugarzinho certo, se está no posicionamento certo, se a gente está conseguindo trabalhar de uma forma mais correta. Deixa eu ver aqui, vou abrir o material para a gente conversar. Só um instantinho, eu não estou conseguindo ver as meninas se responderam alguma coisa. Se está tudo certinho. Foi o novo link. O João está aí, está tudo certo. Duda, vê se tu acha o cronograma dessa mentoria, só para ver se eu estou seguindo direitinho as informações. Estou querendo confirmar. Eu acho que eu já achei. Não, ainda não. Eu queria ver se eu conseguia ver se a programação estou indo certinho aqui. O que eu uso simetria, visagismo, marcação universal. Por que usar paquímetro? Por que não usar? Você gosta do paquímetro? Eu te ensino a amar. Ok. Então, eu já fechei 2 etapas com vocês, visagismo, apresentei o paquímetro, e agora eu vou fazer a marcação universal com o paquímetro, como você vai trabalhar com seus clientes. E o que é essa marcação universal? Tenho mostrado aqui pelo Zoom. José, era tão bom que eu entrasse no Zoom, para tu ver direitinho. Esse material aqui que eu estava apresentando agora há pouco, essa imagem, ela está mostrando exatamente o início da sobrancelha. Dentro do visagismo, dentro da construção do visagismo, deixa eu até fechar essa imagem, tem uma outra aqui para mostrar. Eu estava falando para vocês sobre 3D, essa marcação 3D, que o rosto ele é todo tridimensional. Então, deixa eu ver aqui, estão falando comigo. A Bia tá assim, tá escutando direitinho, Larissa, beleza. Obrigada, arrasou. Então, essa imagem agora que eu apresento aqui para vocês, por exemplo, é uma imagem que a gente vai... É uma imagem que a gente estuda para entender um pouquinho sobre a linha áurea, para entender sobre o que é a construção das medidas de um rosto, né? Existe um estudo chamado proporção áurea. E essa proporção áurea, ela implica em cima dessa imagem. Exatamente essa imagem, ela distribui umas dimensões de traços geométricos no nosso rosto, que vai definir, a senha é essa,
Deixa eu ver se a senha é essa. Que eu mudei o link aqui, aí deve ser o último link. Embaixo dele tem lá. Deixa eu ver aqui. A mentoria. A senha é A minúsculo, B maiúsculo. Deixa eu ver se é o que tu colocou. Não, a nova senha é A minúsculo, B maiúsculo, D minúsculo. Ah, tá mostrando? Não, tá mostrando. Ah, sim, é porque tá. D, 5, número 5, C minúsculo e I minúsculo. É porque como ela não tá no Zoom. Então, tá gravando essa aula que eu pensei em colocar lá no aplicativo lá do outro. Eu estou gravando. Então, esse desenho geométrico de toda essa estrutura do rosto é chamado de proporção áurea. Então, a gente precisa estudar os traços mais próximos, né? Que a gente estuda, a gente tem 1,618, que é o número da proporção áurea. E aí, a proporção áurea está em todas as... não estou vendo você. Isso, é porque eu tinha colocado a imagem do PC aqui. Ah, entrou? Não, é outra. Então, essa proporção áurea, ela define exatamente pontos de exatidão, de afirmação do que precisa ser perfeito. Claro que nem tudo é perfeito, mas é a aproximação. Então, essa máscara a gente chama máscara da beleza, máscara de Masquerade. Essa máscara de Masquerade, ela traz essa originalidade do que é perfeito. Então, cirurgiões plásticos utilizam essa máscara para estudar o visagismo e as feições do rosto, trazendo a fisiogonomia, que é a relação da expressão facial. Dentro desse estudo, a gente consegue idealizar o que são formatos e o que é melhor para cada um. Então, não estou vendo você, vai sair de novo. Vai ficar salva. Sai, entra, mas não precisa me ver, não. Tá? O importante é me ouvir e ver os desenhos que eu estou mostrando, as imagens que eu estou mostrando, tá bom? O mais importante é a gente conseguir ver as imagens. Então, é esse visagismo que a gente precisa conhecer também mais a fundo, onde a craniometria, a definição do crânio, essa estrutura do crânio deve ser estudada, né? Como eu falei, tem pessoas que têm uma estrutura mais afundada. A minha filha mais velha, ela tem o lado dela é bem diferente do lado direito, do lado esquerdo, não lembro bem. Mas ele é totalmente descido, o outro já é mais alto. Isso vem da onde? De lá do nosso nascimento. O parto faz isso, a pressão do crânio na hora do parto, mesmo que tenha sido uma cesárea, mas ela ficou um tempo ali. Na faculdade online, da distância? Não consegui ver, né? Tem que sair e voltar de novo, eu te aceito de novo. Então, são essas estruturas que precisam ser estudadas para você entender exatamente o que é essa marcação universal. Porque as pessoas se preocupam com o tipo de rosto, se preocupam muito com o formato da sobrancelha, e tem pessoas que fazem cópia, mas cada pessoa tem a sua sobrancelha. E tem pessoas que têm a mesma formação de sobrancelha arqueada, alongada, para todo tipo de rosto, para todo tipo de perfil de cliente, e não é assim. A gente percebe que cada uma tem sua particularidade, sua individualidade, até porque existe esse estudo aqui, a fisionomia da pessoa, a estrutura. Tem pessoas, se você for fazer uma sobrancelha, vai deixar, dependendo da estrutura óssea da pessoa, você vai deixar ela com cara de lobisomem, ela vai ficar com isso aqui mais afundado, a sobrancelha mais raivosa, porque ela tem uma estrutura do crânio, da estrutura óssea, que não permite que o teu formato de sobrancelha, que é uma xerox, é única para todo mundo, não condiz para o perfil anatômico daquele crânio. Então, é necessário estudar... Ai, que bom! É necessário estudar esse tipo de informação, que é as linhas áureas, né? A proporção áurea. Esse estudo é importante para um profissional que vai... direcionar as informações
do visagismo. Minha, o que é tu rosto lá? Que caiu o Eu vou negócio. tomar banho. Então, vamos entender um pouquinho sobre... Deixa eu baixar aqui o vídeo. Trazer para nós aqui. As marcações, né? A marcação universal. O primeiro passo é você saber dividir o rosto ao meio, no centro. E essa imagem aqui que eu estava mostrando para vocês, ó. Já vou chamar a Duda. Essa imagem aqui, ó. Não é essa. É outra imagem aqui, ó. Essa imagem que eu estava aqui mostrando para vocês, por exemplo. Essa imagem, ela faz exatamente essa subdivisão que eu quero mostrar para vocês. Você divide o rosto ao meio. Desse ponto aqui, você vai afastar o paquímetro para 1,5, para você achar o ponto central, que é o ponto central não, o início da sobrancelha. Então, o início da sobrancelha, ele começa a partir da linha central do rosto, para você calcular essa distância de 1,5 no máximo e 1 centímetro no mínimo, cada lado. Então, da parte central do rosto, eu coloco o paquímetro, acho o ponto central. Do ponto central, eu vou abrir o paquímetro, 1,5 ou 1 centímetro, para achar, ou 1,5 ou 1 centímetro, parte central do rosto. Eu vou achar aqui 1,5 ou 1 centímetro, e essa proporção aí, ela vai também mudando a sua escala, ela não é fixa. Então, eu preciso ter o ponto central do rosto para achar o ponto inicial, que é igual à imagem. A imagem está mostrando aí onde é exatamente o ponto inicial. Você tem aqui a profundidade, ó, do orbicular dos olhos, tá? Essa profundidade aqui, que é justamente essa cavinha dos olhos, ela te dá um direcionamento de onde vai ser o início da sobrancelha. E a gente encontra, essa é a marcação universal, porque você está estudando a estrutura do rosto da sua cliente. Olha aqui como tem tudo a ver a estrutura óssea com a estrutura da marcação universal. Olha essa imagem. Você vai, em cima dessa imagem, você vai ter um alinhamento da fossa orbicular. Você vai ter um alinhamento de onde vai conseguir conectar a sua sobrancelha. Então, o ponto inicial a gente chama de PI. Ponto inicial é o PI. No ponto inicial, eu consigo definir o tamanho da minha sobrancelha. Se a sobrancelha vai ser 5 centímetros, 5,5, 6, 6,5. Isso também é importante salientar que você tem essa marcação de acordo com a estrutura óssea. Então, o tamanho da sobrancelha, no ponto inicial, ele pode ser até 5 centímetros. Ele pode ser até 5 centímetros. E esses 5 centímetros, eles eu só tenho 10 minutos, vai cair, aí eu volto. A nossa aula vai até 5 horas, mas provavelmente eu vou estender até 6. E daqui a pouquinho vai cair a aula aqui do Zoom e eu recomeço. Então, eu tenho, no mínimo, 5 centímetros. Tem alguns estudos aí que relatam 4,5 de tamanho de sobrancelha. Mas é uma estrutura muito pequena, dependendo muito do rosto, dessa tridimensionalidade do rosto, aí se encaixa. Mas é uma raridade a gente aplicar esse formato de 4,5, é uma raridade. Então, achei o início da sobrancelha, achei o tamanho da sobrancelha, aí eu vou entrar em um cálculo matemático. Eu vou precisar trabalhar com o corpo da sobrancelha e a asa em cálculos de porcentagem. Então, se eu tenho um total de 5 centímetros, se a minha sobrancelha ela tem 5 centímetros, para o corpo, no corpo, eu preciso aplicar 60% do total. E a asa, eu preciso aplicar 40% nesse total.
Com essa informação, eu tenho 60% de corpo e 40% de asa. Se eu tenho 5 centímetros, 3 centímetros eu tenho para o corpo e 2 centímetros para a asa. Fechou, acabou-se. Exatamente, Josiane. Eu tenho 3 de corpo e 2 de asa. E essa é a proporção. Então, quando eu acho aqui o ápice da sobrancelha, eu fiz esse cálculo, eu fiz essa separação, essa matemática para ajudar. Isso, eu vou mostrar aqui porque é essa separação de corpo e asa. A sobrancelha tem 2 proporções, tem 2 partes, elas se separam em 2 partes. Mas esse é o início da marcação universal. Eu achei o ponto inicial, achei o ponto alto e achei o ponto final. Essa é a marcação da sobrancelha. A marcação universal. Terminar aqui de apagar. Que aí eu vou mostrar aqui os detalhezinhos. Vamos lá. A aula dela tá cheia. A sobrancelha. Dá para ver direitinho aí? Dá para ver a sobrancelha. Vamos lá. A sobrancelha, ela tem na estrutura corpo e ela tem asa. Então, o corpo e a asa da sobrancelha têm medidas com paquímetro. O corpo da sobrancelha ele tem 60% do total que você achar. E a asa, cauda, ele tem 40% do total, do início ao fim. Se essa sobrancelha ela tem 5 centímetros, ela vai ter no corpo 3 centímetros e na cauda 2 centímetros. Para dar o total de 5 para fechar a sobrancelha, para ter o tamanho total dessa sobrancelha. Então, eu só tenho 5 minutos, vai cair a aula, depois eu recomeço, tá? E eu tenho, no total de uma sobrancelha, essa proporção, 60 centímetros e 40 centímetros, para definir o desenho geométrico da sobrancelha. Então, em cima dessas informações... que foi, Duda? Em cima dessas informações, eu vou achar 3 centímetros para o corpo, aí eu acho o ponto alto. E 2 centímetros para a cauda, eu acho o ponto final. Já tenho o ponto inicial, porque eu fiz aquela divisão central, eu achei o ponto inicial, aí do ponto inicial vou achar o final, 5 centímetros, vou fazer a proporção da divisão, 60-40, e vou definir a numeração. E lá na numeração eu vou colocar no paquímetro aqui, ó. Aqui. 3 centímetros. Eu marco aqui, ó. 3 centímetros. Quando eu marco os 3 centímetros, do início aqui, ó, eu já acho o ponto alto. Aqui, ó, o ponto alto da sobrancelha. Do outro lado também, ó, ponto alto. Depois faz um vídeo meu aqui, ó. O seu. Então, definindo o corpo e asa através da proporção, né, através desse cálculo matemático, e eu preciso conhecer, né, o paquímetro para ter essa definição do tamanho da sobrancelha. A gente tem muita gente que trabalha manualmente, mão livre, com linha, pega a linha lá e marcou, mas o paquímetro, ele faz essa diferença na confirmação. Então, assim, tem pessoas que não gostam, tem pavor do paquímetro, eu achei ele um monstro, um dinossauro, mas ele favorece muito essas confirmações da marcação. Então, eu vou saber o tamanho da sobrancelha através do que ele vai me favorecer. Então, achei aqui o tamanho da sobrancelha. Tem quanto? 5 centímetros. Ó, minha sobrancelha tem 5 centímetros, certinho. 5 centímetros.
tem 3 centímetros o meu ponto alto, o corpo da minha sobrancelha, ó, 5 centímetros certinho aqui, ó. Tá vendo? Então, é isso que eu preciso fazer com o paquímetro, confirmar. Marquei manualmente, marquei no olho clínico, marquei o visagismo. Em cima dessas informações, eu vou confirmar com o paquímetro exatamente o que eu estou proporcionando ali de marcação livre, de mão livre. Então, essa estrutura óssea aqui no zoom, você consegue perceber que tem tudo a ver. A craniometria, ela tem um estudo muito conectado. Estrutura muscular, a pessoa com flacidez, com pitose, pessoas com rugas, linhas de expressões, manchas, tem muitas alterações que não é compatível com a beleza do design. Então, o design ele tem que chegar junto da realidade do seu cliente. Não adianta eu fazer um design onde eu vou subir a sobrancelha com o design e ela não vai ter uma qualidade final, porque a pálpebra dela é caída, ela tem algumas dificuldades na elasticidade daquela pele, ela não tem uma firmeza no tecido tegmentar, essa elasticidade, ela tem uma pitose, tem vincos de rugas, então ela não vai ter aquela elasticidade para colocar uma sobrancelha no posicionamento que seria ideal, mas a gente tem que obedecer à estrutura da realidade do nosso cliente. Se ele tem os vincos, tem rugas, a gente tem que ir naquela proporção. Então, não adianta você fazer um esticão na pele, montar uma sobrancelha, e quando ela subir, ela sentar, a sobrancelha dela vai acompanhar aquela estrutura da disfunção facial que ali tem. Então, aqui é uma geometria, aqui é um desenho que a gente pode... são pontos da sobrancelha que a gente consegue achar com o paquímetro. E, para dar continuidade às informações, daqui a pouquinho o nosso vídeo vai cair, a aula do Zoom vai cair, daqui a pouco. Se vocês quiserem também ficar pelo Insta, também dá. Mas acho que o Insta teria que aceitar, né, Duda? E, falando de marcação, a gente precisa conhecer o ponto inicial, que é o PI, chama-se ponto inicial. O PA é ponto, vai cair, viu? Já a aula vai terminar. Ponto alto, eu volto, vou mandar outro link e aí eu volto. E o ponto final, que é ponto PF, ponto final. Ok? Então, eu preciso conhecer essas estruturas para começar a desenhar ou a marcar a estrutura da minha sobrancelha, da sobrancelha do meu cliente. Então, ponto inicial é esse início, o alto é aqui no ápice e o final, que é na extremidade, na parte externa da sobrancelha. Conhecendo esses pontos, eu vou iniciar a marcação. E aí é onde a gente começa uma outra estrutura, um outro tipo de conhecimento.